Bom dia, senhores pais, caros alunos. Mais uma vez estamos aqui com a nossa aula EAD e queremos dizer que é um prazer imenso, mais uma vez, estar com vocês. Nós vamos dar continuidade, então, ao nosso assunto da última aula, que é sobre a Revolução Francesa. Agora nós vamos falar da Revolução Francesa propriamente dita. O que foi essa Revolução Francesa, o objetivo dela e como aconteceu todo esse processo revolucionário da Revolução Francesa. Em primeiro lugar, que quando nós falamos de Revolução Francesa, nós falamos que ela é o processo revolucionário talvez o mais importante e que influenciou diversos outros países no planeta. E o evento Revolução Francesa, ela acontece através do ideal iluminista, através daquilo que o iluminismo se coloca presente dentro com os pensadores e no meio do povo francês. Ela é um evento de suma importância e é um marco de passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Talvez eu digo assim que Iluminismo, Revolução Francesa, tenha sido os eventos mais importantes da história para o nosso período, para o período em que vivemos. Com base de tudo, essa Revolução Francesa, a base de tudo foi o Iluminismo. Diz alguns historiadores, a historiadora Kalina, Georges Crespin, quando fala sobre a Revolução Francesa, eles querem dizer defende a ideia de que a Revolução Francesa contribuiu para o fim da feudalidade, contribuiu para o fim do antigo regime, da monarquia absolutista na França e em outros países da Europa. Não só na França, mas também em outros países da Europa. Então, a Revolução Francesa, ela vem a partir de uma grave crise econômica. Uma situação econômica terrível que está sendo vivenciada e desde 1778, 1788, com o rei Luís XVI, quando ele convoca ali os Estados Gerais, no mês de maio de 1789, ali os representantes dos três estados, como nós vimos antes, participam, então, desses Estados Gerais na tentativa de resolver o problema da crise econômica, da crise financeira e crise política, sem dúvida, na qual a França está vivendo. Então, ali também vai surgir todo esse projeto de constituição, de uma nova Constituição, no qual vai vai primeiro limitar os poderes do rei e depois extinguir completamente essa monarquia, esse tipo de rei ou de monarquia absolutista. O terceiro estado, já contrariado com aquilo que o rei estava propondo, de voto por estado. Então, ele promove esse terceiro estado, já com apoio de alguns do primeiro estado, do baixo clero, alguns padres do baixo clero. Ele, com o apoio deles, ele cria força, ganha força. Então, eles começam a modificar. Um dos grandes marcos da Revolução Francesa é a queda da Bastilha. O que é a Bastilha? A Bastilha é uma enorme construção, uma prisão, onde o rei colocava, lá dentro de Paris, onde o rei colocava os prisioneiros, como prisioneiro, aqueles que eram contrários ao seu reinado, às suas ordens, aquilo que ele fazia, aqueles que eram contrários. Então, o que acontece? Como tinha poucos prisioneiros, o rei guarda ali dentro armas e pólvora. O povo, então, tem essa ideia de invadir a Bastilha para pegar armamentos, para poder ir para Versalhes combater o exército do rei. Essa é a ideia do povo. Então, o que eles fazem? Invade a Bastilha, derruba a Bastilha. Dizem alguns historiadores, a história mesmo conta, que não ficou tijolo sobre tijolo. Da Bastilha, só resta
alguns desenhos, algumas figuras, nada mais. Foi tudo derrubado. Inclusive o próprio prefeito, porque existia alguém que coordenava ali, chamado prefeito da Bastilha, ele foi decapitado, a sua cabeça foi cortada, foi decapitado para que o povo pudesse invadir, pegar armamentos e correr para Versalhes em busca do rei, poder invadir o palácio, como realmente vai acontecer. A queda da Bastilha, ela acontece no dia 14 de julho de 1789. E aí, então, esse golpe, esse povo parisiense vai ao encontro do rei. Muito bem. A Assembleia Nacional, a Assembleia Constituinte, que foi reunida lá na quadra, lembra? Na Pela, né? Na Pela, eles criam uma declaração de direitos. Primeiro, abolindo as ordens feudais, tomando os bens da igreja, né? Tirando os bens da igreja, fazendo com que os padres sejam, a partir de então, funcionários do Estado, ou funcionário do Estado francês, e cria, assim, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. O que é? Esse é um documento clássico, e que, às vezes, ainda é observado até hoje, essa declaração. Ela tem base nos ideais iluministas, essa Declaração de Direitos. O que acontece? Ela vai sendo fortalecida, justamente com o lema da Revolução Francesa. Qual que é o lema? Qual é o lema? Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade e fraternidade. E isso ali é o que vai guiar os rumos desse desenvolvimento da França ou da Revolução Francesa. Com a tomada da Bastilha, com a queda da Bastilha, o povo armado, principalmente as mulheres, tomam a frente. Por isso é chamada da Jornada das Mulheres, ou Jornada de Outubro, ou Marcha sobre Versalhes. Por quê? Porque eles invadem, vão matando soldados, o povo vem... porque Versalhes fica em torno de 19 quilômetros de Paris. O povo vem em marcha, matando os soldados do rei, e invade o Palácio de Versalhes, quebra tudo que encontra lá dentro, só não mata a rainha e o rei, porque eles se escondem, mas assim mesmo consegue pegar, aprisionar e levar de volta para Paris, praticamente como prisioneiros. O Palácio de Versalhes praticamente destruído. Então, rei e rainha estão numa situação de muita dificuldade. Então, os revolucionários estavam ali fortemente acabando já num processo de destruição da monarquia absolutista, um processo de destruição da monarquia francesa. Mas existe entre eles, entre os próprios revolucionários, existe uma divisão. Tem aqueles que são mais radicais, mata, prende, tortura, e tem aqueles que são mais moderados. Querem apenas diminuir o poder do rei, e assim por diante. Então, a Assembleia Nacional, ela vai limitando cada vez mais o poder real, ela vai delimitando o poder do rei, do absolutismo francês, ela vai diminuindo cada vez mais. A Constituição de 1791, que é a que a Assembleia convocou ou aprovou, já confisco dos bens do clero, como nós já falamos, ficou como lei, os padres se tornam, então, funcionários do reino, e assim por diante. E assim por diante. Diversas outras, a tripartição de poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, isso é importante. Não fica mais nas mãos de uma única pessoa, mas tem os três poderes, livres, independentes, e cada um tomando a sua decisão. Essa era a vontade, ou é a vontade do povo francês
com essa questão e na tentativa de resolver todos os problemas econômicos. Lembrando que, nessa tentativa de resolver esses problemas, injetam um papel moeda mais do que a riqueza que existia, e isso é outra coisa que vai dar poder de compra ao povo, mas sem que as riquezas verdadeiramente existissem. Isso é outra coisa que vai agravar o problema econômico da França. Muito bem, Luís XVI estava preso lá em Paris, ou estava sendo vigiado em Paris, e, no entanto, ele consegue fugir. O objetivo dele era chegar na Áustria. Para chegar na Áustria e organizar uma contra-revolução que combatesse aqueles que estavam contra a monarquia francesa. Claro, a parentaiada, os parentes de Maria Antonieta estava todo lá e com certeza ia ajudar Luís XVI. Só que nessa fuga, ele foi pego, pouco antes de chegar na divisa do país lá. Ele foi pego, trazido agora como prisioneiro, não mais como apenas para ficar lá em Paris, mas como prisioneiro. Ele é considerado um traidor da nação. Luís XVI é considerado um traidor da nação. Então, Luís XVI, ele vai ser julgado. Aí sim é o marco final da monarquia, né? Ele vai ser julgado e condenado à morte. Ele vai ser guilhotinado. O que é guilhotinado? Cortar o pescoço. Aquela maquininha que desce, uma lâmina bem forte, bem afiada, e corta o pescoço. A guilhotina, que foi instituída pelo próprio Luís XVI, criada pelo doutor Guillotin, criado por doutor Guillotin, por isso é chamado de guilhotina, ela vai cortar o pescoço de Luís XVI. Cerca de 1 ou 2 meses depois, também corta o pescoço de Maria Antonieta, a esposa de Luís XVI, que não quis ir embora. Ela tinha essa opção de ir embora, mas com clareza ela pega e fala assim: olha, eu tenho que ficar ao lado do meu marido. Nesse ponto, Maria Antonieta foi muito bem criteriosa e agiu corretamente, né? Com a Convenção Nacional, e para acabar, logo depois da morte de Luís XVI, para acabar com esse laço que existe entre igreja e Estado, muda inclusive o calendário. Aí acaba realmente querendo dizer: olha, não queremos mais nada com a igreja. Então, ela modifica o calendário, proclama a República em 22 de novembro de 1792. E aí tem 2 grupos. Os jacobinos, são os mais radicais, né? É o grupo mais radical, uma espécie de... são grupos políticos, né? Eles querem prevenir os abusos de poder com a declaração de direitos, mas eles também buscam radicalismo, né, nesse sentido, né? Faz parte ali a baixa burguesia. Os principais representantes desse grupo ali, Robespierre, que vai se tornar o presidente da França, Saint-Just, Danton e Marat. São esses os principais, né? Depois tem os sans-culottes, sem culottes, né? Aquelas calças, quer dizer, as roupas, né? Por causa das roupas, os sans-culottes, os cordilheiros, e assim por diante. E também tem os girondinos, que é o grupo mais moderado. Esse é um grupo que pertence à alta burguesia, era do grupo que tinha privilégios na época do rei, e que tem como principal líder o Condorcet e o Brissot, né? Tem o Partido do Pantano, ou da Planície, que também era moderado, é o grupo mais numeroso, e que também era moderado, né? Muito bem, esses grupos vão brigar
pelo poder. A partir de agora, eles vão brigar pelo poder. Começa assim o que eles vão chamar período do terror, com Robespierre no poder, ele que comandava o tribunal, né? Ele comandava o tribunal, então ele cria instrumento para perseguir os seus opositores, e ele persegue não apenas os opositores dos girondinos, mas persegue inclusive aqueles que o apoiaram. Robespierre, se vocês lembram, ele é aquele que faz um belo discurso, ele ainda jovem, estudante de direito, e faz um belo discurso para a Maria Antonieta e para Luís XVI. Então, ele acaba perdendo o poder, ele tem algumas coisas que são interessantes, né? O sufrágio universal masculino, o confisco de terras da nobreza, a distribuição de terras aos camponeses, a abolição de escravidão nas colônias francesas e a fixação de preços máximos, para que não tivesse exagerado o preço e o povo não tivesse acesso ao alimento. Então, depois que Robespierre, então, persegue, mata, inclusive, leva à guilhotina, não só os girondinos, mas gente que o apoiaram, né, Danton e outros que leva à morte, ele é preso e também vai ser guilhotinado. Depois da morte de Robespierre, a guilhotina não foi mais utilizada, né? E aí vai ser inaugurada outra fase, uma outra forma de governo, que é chamada de diretório, que vai ter presença tanto de girondinos quanto de jacobinos. E esse diretório é o que nós vamos estudar daqui a pouco. Com isso, nós finalizamos essa parte, e eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam nessa aula, que fique sempre conosco, estando aqui conosco. Muito obrigado aos alunos, muito obrigado aos pais, e que nós vamos aí, continuando com essas aulas dessa forma, até que nós finalizamos ou possamos vencer essa pandemia do coronavírus. Que Deus abençoe cada um de vocês, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.